Fala, meus amores, eu sou o professor Cleibinho e essa é mais uma aula de termologia, playlist importantíssima. A gente vai discutir aqui um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica. Só que antes dessa aula começar, eu queria lembrar você que não está inscrito aqui no canal de se inscrever. É só você clicar e ativar o sininho. Deixa um joinha para dar aquela moral aqui no canal, tá bom? Se você puder compartilhar isso nos seus grupos do WhatsApp, no Telegram, dá para geral, para todas aquelas pessoas que estão se preparando para o Enem ou estão simplesmente se preparando para se dar bem na prova da sua turma, ou se preparando para algum concurso que envolva física também, não é mesmo? Então pronto, dá aquela moralzinha para a gente, porque logo depois dessa vinheta vai começar a nossa aula de segunda lei da termodinâmica. Você está pronto? Eu estou, então prepare-se que a nossa brincadeira começa já! Olá, meus amores, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Mais uma aula de física para começar. Tema da aula, segunda lei da termodinâmica. Isso é uma lei extremamente relevante, ela tem uma aplicação na nossa vida que é enorme. Ela começou lá no estudo da termodinâmica, mas ela transcende isso e ela se aplica a todos os ramos das ciências, inclusive na nossa vida pessoal, no cotidiano. Sabia disso? Pois é. Então vamos começar a nossa aula. Prepare o seu papelzinho, sua caneta, que a nossa brincadeira vai começar nesse instante. Tá pronto? Então vamos lá. Olha só, meus amores, a segunda lei da termodinâmica, junto com a primeira lei, vai surgir em que contexto histórico? Deixa eu te situar para você entender muito bem do que se trata esse assunto. Bom, o ano era 1799, quando foi inventado pela primeira vez uma máquina térmica funcional. A ideia da máquina térmica já existia desde muitos anos atrás, mas pela primeira vez ela foi desenvolvida para efetivamente funcionar na prática. E aí, na virada para o século XIX, 1800 e alguma coisa, os cientistas começam a se debruçar sobre esse tema das máquinas térmicas, observando que esse assunto era a coisa mais tecnológica que existia naquele século XIX, e aí todo mundo tentando desenvolver uma nova máquina, uma máquina mais eficiente, uma máquina que usasse menos combustível, aquela que precisasse de uma fornalha menor, ou de menos lenha, de menos carvão, e que conseguisse aproveitar muito mais a quantidade de calor que ela tem para ser transformada na forma de trabalho mecânico. E aí nessa busca surge então as duas grandes leis da termodinâmica. É claro que você já viu a primeira lei da termodinâmica na aula anterior, inclusive se você não viu, mas precisa ver esse assunto, dá uma pausa nessa aula, volta nessa mesma playlist no conteúdo anterior, na aula anterior a essa, e você vai estar lá diante da primeira lei da termodinâmica. Só que para te trazer para dentro dessa aula, eu quero te relembrar essa lei da termodinâmica. Deixa eu pedir para a dona espelhar aqui nosso material. Pronto, esse material que você vai ver aí, e aí deixa eu só confirmar com dona, para quem vê de casa consegue ver direitinho, tá cortando alguma imagem? Tudo ok? Muito bem, então vamos lá. Primeira lei da termodinâmica se dá da seguinte forma, imagine que a máquina vai realizar um trabalho, certo? Então você vai imaginar que esse quadradinho aqui é uma máquina térmica, e que por ser uma máquina térmica, ela vai receber calor, esse calor, deixa eu botar aqui colorido que vai ficar mais didático para você, né? Então vamos de azul. Esse calor ele vai vir de alguma fonte, vai entrar dentro da máquina, tá bom? Então isso aqui é o calor que a máquina recebe. Pode ser, por exemplo, uma Maria-Fumaça, né? Aquelas locomotivas a vapor. Então um navio a vapor. De onde vem a fonte da energia para aquela máquina? De uma fornalha que vai queimar uma lenha, carvão mineral ou até vegetal, enfim. Então isso é a fonte de energia que entra na máquina. E o que é que essa máquina vai fazer? Vamos botar aqui de verde. A função dela é realizar um trabalho, que aí eu vou simbolizar aqui pela letra W. Então imagina o seguinte, imagina que ela recebeu 1000 joules na forma de calor. Então ela vai produzir trabalho. Só que na primeira lei da termodinâmica, você vai perceber que ela não produz só o trabalho. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, vamos com esse lilás aqui, que eu acho que fica bonitinho. Além disso, ela produz uma variação na energia interna, ou seja, ela produz uma variação de temperatura. O calor, uma energia térmica em trânsito, trabalho se refere à energia mecânica que a máquina produz, e esse ΔU a uma variação na energia interna. Aí, como a gente só estuda aqui no ensino médio os gases ideais, aí vem um carinha chamado Joule e escreve uma lei para os gases ideais. Essa lei diz que a energia interna de um gás é uma função exclusiva da temperatura. Então, quando eu me refiro à variação da energia interna, eu estou me referindo a coisas que provocam variações na
temperatura. E aí, para essa conta fechar tudo direitinho, surge a primeira lei. O que é que a primeira lei vai dizer? Ela vai dizer que se você fornecer calor, numa quantidade aqui, ó, essa conta vai ter que fechar, ou seja, a quantidade de trabalho junto com a quantidade da variação da energia interna tem que fechar ali com o número da quantidade de calor que a máquina recebeu. Uma vez que tudo isso se refere à energia, e a gente sabe que a energia é uma grandeza conservativa. Então, qual é o trabalho que a máquina realmente produz? Que é isso que importa para a gente. O que essa máquina produz corresponde ao que ela recebeu, menos o que ela liberou na forma de aquecimento, né? De variação de temperatura. Essa expressão é a primeira lei da termodinâmica. Agora, veja bem, ela possui algumas restrições, que é isso que vai trazer-nos a segunda lei da termodinâmica. Então, para a gente sacar muito bem, a gente vai acompanhar esse material que eu preparei para essa aula. Ah, professor, mas está módulo 11. O que é isso, módulo 11 aqui no material? Esse material que você está vendo espelhado na sua tela, nada mais é que um livro, uma apostila de preparação para o Enem, só com conteúdos de física, que os alunos recebem quando fazem parte do curso de física do professor Cleibinho Moura, tá bom? Não é o caso, vamos então só acompanhar o nosso raciocínio. Bom, a primeira lei da termodinâmica mostra uma condição fundamental para os processos energéticos. Não pode haver geração ou desaparecimento espontâneo de energia. Ou seja, essa continha que você acabou de ver, né? Ela não pode simplesmente sumir, as contas têm que fechar. Ainda sobre a primeira lei da termodinâmica, vemos que há uma conversão de calor em trabalho. Mas no estudo da segunda lei da termodinâmica, veremos que há restrições nesse processo de conversão de calor em trabalho. Aí eu trouxe aqui um recorte de uma das maneiras de se perceber a segunda lei da termodinâmica. Para existir uma conversão de modo contínuo de calor em trabalho, a máquina deverá operar em ciclos entre duas fontes térmicas, sendo uma delas uma fonte quente e outra fria, uma fonte fria. A máquina retira calor da fonte quente e converte parcialmente em trabalho, sendo o restante rejeitado para a outra fonte, né? Para a fonte, deixa eu escrever aqui, ó, para a fonte fria. Faltou a palavra fria aqui no final do material, tá bom? Agora vamos entender melhor de onde é que os cientistas tiram essa conclusão. Existem processos que há um desperdício de energia, de modo que você não consegue aproveitar essa energia. Existem processos chamados de reversíveis e processos chamados de irreversíveis. Vou lhe dar um exemplo. Se você pegar uma bolinha e jogar a bolinha para cima, a energia com que ela começa a subir chama-se cinética. Mas enquanto ela sobe, ela converte a energia cinética em energia potencial gravitacional. Aí ela chega no ponto mais alto e ela começa a reverter esse processo. Ela começa a transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética novamente. Você percebe que faz sentido você imaginar os dois tipos de movimento, subir ou descer? Imagina um vídeo que foi gravado filmando uma bolinha subindo ou talvez descendo. E não dá para saber se o vídeo está sendo reproduzido na sua forma original ou se ele foi colocado no reverso, naquela função que ele dá o play de trás para frente. Imagine que a bolinha passou na tela do seu vídeo descendo. Pode ser que a bolinha realmente estava descendo, ou pode ser que a bolinha estava subindo, mas a pessoa que deu o play na hora de editar o vídeo, editou para ele te iludir? Você não terá como saber, porque se trata de um processo reversível. No entanto, existem processos que eles são irreversíveis. São processos que eles só fazem sentido se for numa ordem. Se você tentar imaginar o oposto, não vai funcionar. Vamos entender? Imagina o seguinte, imagine que uma canecazinha de vidro ou de porcelana cai de cima da mesa e ela se quebra. Aí você filmou isso. Se alguém reproduzir esse vídeo de trás para frente, ainda assim você perceberá que não tem lógica os pedacinhos de vidro ou de porcelana se juntarem, formarem uma canequinha e ela subir. A probabilidade disso acontecer é infinitamente pequena. Ou seja, faz sentido você imaginar que uma caneca caiu, se quebrou, tornando-se diversos pedaços.
mas não faz sentido você imaginar que diversos pedaços de modo aleatório se uniram e formaram uma caneca. Percebe que o movimento de quebra de uma caneca só funciona em um sentido. Se você imaginar o oposto, isso não tem lógica. Mas vamos dar um exemplo com transformação de energia. Imagine que eu peguei uma bolinha de massinha de modelar, fiz uma bolinha e eu soltei. A energia potencial se converteu em cinética durante a queda e quando ela bate no chão, ela para. Para onde foi essa energia cinética? Bom, a energia cinética, em boa parte, ela se converteu em calor durante a colisão. Há uma liberação de calor. Só que tem um detalhe. Não dá para você imaginar o oposto. Não dá para você imaginar que uma bolinha feita de massinha de modelar achatada sobre o chão vai pegar calor, converter em energia cinética e subir do nada. Você percebe que esse processo ele é irreversível? Pois então, isso significa dizer que toda vez que um processo irreversível ele se repete, toda vez que acontece um processo irreversível, parte da energia que foi transformada, ela não consegue ser aproveitada. Você não tem como aproveitar toda essa energia. Essa energia adicional que foi perdida, adicional não, essa energia que foi perdida, essa energia pode ser entendida como entropia. Então você pode entender entropia, o professor de química cita muito, entropia é o grau de desordem de um sistema. É verdade. Mas por que o sistema está desordenado? Porque ele perdeu energia de modo que você não consegue aproveitar. Isso significa dizer que toda vez que um processo vai acontecendo e vai se repetindo, sempre vai ter um pouquinho dessa entropia sendo perdida. Ou seja, haverá sempre um aumento na entropia, há um aumento na energia que você perde e não consegue aproveitar. Talvez isso seja aquilo que define a linha do tempo. Lembra que eu falei para você que essa lei ela meio que transcende a física e se espalha para diversas outras áreas? É só você pensar o seguinte: tudo que acontece ao longo do tempo tem aumento de entropia. Ou seja, o nível de desordem, naturalmente, ele tende a aumentar ao longo do tempo. Você já imaginou deixar o seu quarto bem limpo, pronto para você dormir, mas você viajar por alguns meses? Quando você voltar, naturalmente, ele não vai estar pronto para você dormir. Vai precisar passar por uma outra faxina. Porque é isso que acontece em um processo natural, sem intervenções. A entropia aumenta, a desordem naturalmente se estabelece. O único jeito de, na sua vida, você controlar essa desordem é se você injetar nesse sistema energia que compense essa perda. Ou seja, tome uma atitude e faça alguma coisa para o seu quarto não ficar bagunçado. Fez sentido? Muito bem, tudo tende ao caos, que deprimente isso, né? Mas pelo menos quando você sabe disso, você percebe que é preciso que você coloque energia na sua vida para compensar essas perdas. Mas chega de filosofar, vamos voltar a falar da segunda lei da termodinâmica na perspectiva das máquinas térmicas, tá bom? Então vamos lá. Diante dessa ideia de que a máquina térmica, ela em cada ciclo, ela terá uma perda, significa dizer que não é possível a gente ter uma máquina térmica dessas que opera em ciclo, que ela consiga converter o calor integralmente em trabalho. Tem que ter uma perda. É um processo natural, é um processo irreversível, é um processo de aumento de entropia. Peraí, então não dá? Pois é. E para onde vai esse calor que a gente não consegue utilizá-lo? Bom, o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito e que transita entre duas fontes, uma quente e uma fria. Então, já que a máquina para funcionar precisa de calor, então, consequentemente, ela tem que operar entre duas fontes de calor, uma fonte quente e uma fonte fria. O calor que vem da fonte quente precisa ir em direção à fonte fria. Então, quando ele realiza trabalho, o excedente desse calor acaba sendo liberado para a fonte fria. Vou dar um exemplo. O motor de um carro é uma máquina térmica. E de onde vem o calor? Da queima dos combustíveis. Parte desse calor é convertido em trabalho, ou seja, energia mecânica que faz o carro se movimentar, mas há uma parte dessa energia que é liberada para a fonte fria. Que fonte fria é essa? O ambiente. O calor vem da queima, que é a fonte quente, mas parte dessa energia se perde para o ambiente em forma de calor. É por isso que o motor do carro fica muito quente quando está em funcionamento. Precisa ter uma fonte quente, precisa ter uma
fonte fria. Deixa eu adiantar um pouquinho e vamos ver o que temos mais adiante. Deixa eu subir isso aqui. Ops. Cadê aqui a funçãozinha aqui? Muito bem. Tá aqui, ó. Isso que eu lhe falei está representado nessa ilustração. Imagine que essa bolinha central é uma máquina térmica recebendo calor de uma fonte que é quente. Tá ali, temperatura número 1, representa uma fonte quente. Ela realiza trabalho. Nesse material eu coloquei um tal para representar o trabalho, mas você pode entender como um W também. E o calor que vai para a fonte fria. Aí, para você acompanhar nosso raciocínio, eu coloquei aqui embaixo um textinho que a gente vai ler juntos. Diz assim: como a condição para que haja fluxo de calor consiste em termos uma fonte quente e uma fonte fria, sempre haverá um desperdício durante a transformação de calor em trabalho. O que se busca é minimizar esse desperdício aumentando a eficiência da máquina. A eficiência é determinada pela razão entre a energia útil, que a máquina produz, e a energia total, que é aquela que recebeu. Aqui a energia útil ela é o trabalho e a energia total é o calor que vem da fonte quente. Logo, para se descobrir o percentual que a máquina vai produzir a seu favor, ou seja, sua eficiência energética ou seu rendimento, você pega o trabalho e divide pelo calor número 1, ou seja, o calor que vem lá da fonte quente. Essa letra N é o rendimento, esse tal que aparece é a representação que eu usei para o trabalho, e esse Q1 é o calor vindo da fonte quente. Agora, como o trabalho também pode ser dado pela diferença entre calor que vai da fonte quente e o calor que vai para a fonte fria, e professor, buguei, o que é que o senhor está querendo dizer aí? Espera aí, olha só, vamos subir aqui um tiquinho, só um tiquinho, e olha aqui, ó, essa conta tem que fechar, é a primeira lei, não é assim? Então eu posso dizer que trabalho, esse trabalho aqui, ó, esse trabalho, que eu posso chamar de W, como eu comecei a aula falando, ele vai ser tudo que entrou vindo da fonte quente, menos o que ele perdeu para a fonte fria, que seria esse Q2. Então eu posso chegar na nossa equação do rendimento e substituir essa informação. É o que está aqui embaixo. Olha aqui, ó, fiz a substituição. Então N vai ser igual a essa continha. E, professor, ainda matematicamente bugou minha cabeça. Olha só. Se o rendimento é o trabalho sobre o calor número 1, e eu acabei de lembrar a você que esse trabalho é a mesma coisa que o calor 1 menos o calor 2 dividido pelo calor 1, isso aqui pode ser simplificado. Como? Assim, ó, o rendimento vai ser igual a o Q1 está sendo dividido por Q1 e o Q2 também está sendo dividido por Q1. Então você vai ter aqui que o rendimento é 1, que é o resultado dessa divisão, menos a razão entre o calor da fonte quente, fria, dividido pelo calor da fonte quente, que é justamente o que eu lhe apresento aqui no final desse material. Em resumo, podemos afirmar que as máquinas térmicas que operam em ciclo, elas não podem ter um rendimento de 100%. Sempre haverá um desperdício. Então, deixe isso bem anotado na sua mente. Não existe máquinas que operam em ciclo com rendimento de 100%. Sempre haverá uma entropia, sempre haverá um desperdício de energia. Não tem como, é uma limitação que a natureza nos impõe. Não é que as máquinas não rendem 100% porque o engenheiro não conseguiu desenvolvê-la. É um limite da natureza. Mas aí talvez surja uma nova pergunta. Se não dá para chegar a 100%, dá para chegar até quantos por cento? 10, 20, 30, 40, 50, 99 não é 100. Dá para chegar até quantos por cento? Foi isso que se passou pela cabeça de um cara chamado Sadi Carnot, e ele bolou uma estratégia para chegar na melhor máquina possível, já que não dá para chegar a 100%. Mas deixa eu te falar, era melhor isso ficar para uma outra aula, porque a gente já falou muito dentro desse tema. Então fica atento que na próxima aula você vai aprender sobre o ciclo desenvolvido por esse cara chamado Sadi Carnot, que propõe como as máquinas podem, de fato, melhorar o seu rendimento. Bons estudos, um cheiro e um abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau!